Aqui está a palavra que nós falamos para a nossa meditação, que se encontra na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 7, que está escrito: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E eu pergunto, você quer andar com Deus? Você quer caminhar com Deus? Nós vamos observar que aquele que caminha com Deus, continue. Se ainda não caminha, tem que ter esse desejo no coração. No começo, nós podemos observar pela palavra de Deus que lá no início, Deus criou Adão e Eva. Eles eram inocentes de qualquer pecado, viviam em comunhão com o seu Criador. Contudo, eles pecaram ao comerem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ficaram espiritualmente separados de Deus. Gênesis 2, 16, 17. Além de perderem sua comunhão com Deus, eles também foram expulsos do jardim do Éden. A Bíblia nos fala dessa história do desenvolvimento do plano de Deus para restaurar a comunhão dele com o homem. Só na Bíblia nós encontramos essa história maravilhosa. Deus não deseja estar afastado do homem, e assim ele providenciou através de Jesus, seu Filho, um meio do homem ser restaurado na comunhão com o seu Criador. A comunhão divina é um privilégio, meu irmão, mas precisamos entender como a estabelecida e mantida deve estar em nosso coração essa comunhão. A palavra nos mostra frequentemente que comunhão, por definição e seu uso bíblico, dá o sentido da participação no interesse ou projeto comum. No Novo Testamento, a palavra é sempre usada em assuntos espirituais, nunca para atividades sociais. A palavra envolve usualmente dois elementos: relação e ação. Então, esta é a definição dessa comunhão. Ter comunhão com Deus é ter relação com Deus e ação, bom entendimento. Quanto duas ou mais pessoas, o interesse espiritual em comum por causa de sua relação espiritual, elas têm comunhão no participarem desses interesses comuns. Sem essa relação, a participação em algum interesse ou trabalho não constitui comunhão ou sentido bíblico da palavra. Duas pessoas que são cristãos têm uma relação de comunhão. Glória a Deus. Ambas pertencem à família espiritual de Deus. Quando elas coparticipam de responsabilidades espirituais, elas têm comunhão entre si e com Deus. A palavra comunhão e irmandade, entre aspas, são confundidas às vezes, mas comunhão quase sempre significa coparticipação, enquanto irmandade ressalta a relação. Por exemplo, o apóstolo Paulo fala, o apóstolo João e todos os apóstolos. Mas aqui, observando o apóstolo João, ele disse o seguinte: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O homem não pode caminhar na escuridão, isso é, viver no pecado, e ter comunhão com Deus não há possibilidade. A pessoa que nunca pecou está caminhando na luz,
como estavam Adão e Eva antes de seu pecado no jardim. O problema com a humanidade é que, com exceção de Jesus, todas as pessoas responsáveis têm pecado. Paulo, ele concluiu em suas palavras na carta aos Romanos, dizendo lá no capítulo 3, versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então Jesus obedeceu à vontade do Pai perfeitamente, mas todos os outros homens, tanto judeus como gentios, têm pecado e assim não podem ter comunhão com Deus baseado nas suas próprias obras perfeitas. Porque quando o homem peca, seu pecado o separa do seu Criador e ele não pode gozar da comunhão com Deus. Nos diz lá em Isaías 59, de 1 a 3, que há uma separação entre o homem e Deus. Um muro que o homem cria é o pecado. O profeta Amós perguntou: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Então está escrito lá no profeta Amós 3:3. Deus, o Senhor, não será parceiro no pecado. Se andaram nas trevas, teremos de andar com Deus, para que a gente não fique separado do Senhor. Aleluia. Felizmente, Deus providenciou outro meio para o homem ser justificado. Para todos os que têm pecado, a comunhão com Deus só é possível através da fé. Isto é, através do Evangelho. Somente aqueles que foram perdoados de todos os seus pecados podem ser participantes com Deus quando ele se arrepende e confessa Jesus como Senhor. Podemos ser perdoados de todos os nossos pecados através do sacrifício de Jesus Cristo. Uma manifestação da graça de Deus em Romanos 3, que quando somos batizados em Cristo, deixamos o império das trevas e somos transportados para o reino da luz, lá em Gálatas 3, 26 a 27. Então, meu irmão, tornamos-nos parte da família espiritual de Deus. Se nós estabelecermos uma relação de comunhão com o nosso Pai, através de Jesus Cristo e com todos os cristãos, que constitui uma irmandade aqui na terra. Uma vez que tenhamos estabelecido esta relação espiritual com o nosso Pai, lá no céu, aleluia, tornamos-nos participantes de nossa salvação com Ele aqui na terra. Assim somos participantes da vida, da divina natureza, isto é, temos de ser santos como aquele que nos chamou é santo. Lá em 1 Pedro 1, 15 e 16. Ele diz: sede santo porque eu também sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Aqui há um erro muito grande, as pessoas santificam o outro depois que morre. Mas a palavra de Deus nos mostra que o santo é aquele que se separa do pecado para fazer a vontade de Deus. Tornamos-nos participantes do sofrimento de Cristo quando suportamos a perseguição por sua causa. Jesus falou isso: alegrai-vos, não entristeçais quando disserem todo mal contra vós, mentindo por causa do meu nome, porque assim também foram perseguidos os profetas. Capítulo 5, versículo 11 ao versículo 13 do Evangelho de São Mateus. Então participamos com nossos companheiros cristãos na meta comum de glorificar ao nosso Deus. É o nosso desejo, é o nosso coração, a vontade dada na alma daquele que serve. Para a manutenção de nossa comunhão com Deus, ele exige que continuemos a andar na luz, como ele andou na luz. Como ele anda, está na luz também. Andar na luz não significa perfeito conhecimento das Escrituras. Comunhão com o Pai não foi estabelecida na base do perfeito conhecimento das Escrituras. Nem é mantida também nessa base. Um dos exemplos de conversão a Cristo no livro de Atos dos Apóstolos é que se chama carcereiro de Filipe. Lá, Atos capítulo 16, 19 a 34. Ele ouviu a mensagem da salvação e obedeceu ao Evangelho na mesma noite, estabelecendo uma comunhão com Deus. É óbvio, meu amado irmão, que ele não tinha perfeito e completo conhecimento da palavra de Deus. Contudo, aqueles que estão em comunhão com Deus precisam estudar a palavra, sem dúvida, e crescer em conhecimento. Mas a palavra de Deus está disponível para nós e não podemos usar a ignorância como uma desculpa para a desobediência. E os novos cristãos, aqueles cristãos, precisam alimentar-se com leite, conforme diz a palavra, isto é, as bases da palavra e com o crescimento, aquele crescimento que estarão aptos
a aceitar, aleluia, a palavra de Deus, o conhecimento de Deus, que é coisa complicada. Porque Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então temos que renunciar tudo aquilo que é da carne, do ego, da natureza pecaminosa e abraçar e andar e caminhar na luz também não significa uma vida sem pecado, se lembra. Pelo contrário, João escreveu, se porém andaram na luz como ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ao mesmo tempo que estamos andando na luz, estamos sendo purificados pelo sangue de Jesus, indicando que o cristão que anda na luz pecará ocasionalmente, de uma forma brusca, que acontece na vida do homem, quando ele menos espera. Mas de fato, João afirmou que o cristão que declara não ter cometido pecado está enganado, e é o que está escrito. A verdade não está lá em 1 João 1:8. O apóstolo João certamente não estava encorajando o pecado, mas em vez disso estava observando que os cristãos que aceitaram a Cristo, aquele que anda com Cristo, pecarão e podem ser perdoados deste pecado. Por isso que a gente ora, pede perdão, e o Senhor sempre está conosco a nos levar aos momentos maravilhosos na sua presença, pelo perdão de nosso pecado, quando nós pedimos de coração e arrependidos. Ele também afirmou que o cristão não pode continuar no pecado. Irmãos, nos diz a palavra, o Filho de Deus tem que estar sempre posto para se arrepender de qualquer pecado cometido em sua vida e confessá-lo, buscando o perdão. Pois diz a palavra, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados. Em 1 João 1:9. Queridos radioouvintes, amigos, esta é a nossa palavra que nós observamos, assim como Deus não terá comunhão com o pecado, também nós precisamos recusar a participação no erro. Paulo escreveu, e não sejais cúmplices nas suas obras infrutuosas das trevas, antes reprovai. Efésios 5:11. O cristão em Coríntio, aqueles aceitavam como fiel um irmão em Cristo que andava cometendo fornicação, era infiel. E Paulo repreendeu-os, observando que eles precisavam ser disciplinados. O irmão que estava errado. Quando os da igreja se afastavam do irmão pecador, eles estavam reconhecendo publicamente o fato que ele já tinha quebrado sua comunhão com Deus e que eles também não podiam mais ter comunhão com Ele. O apóstolo João escreveu que não podemos dar apoio ou encorajamento àqueles que ensinam falsas doutrinas, ou nos tornaremos participantes do erro deles, se assim fizerem. Temos que estar de acordo com a palavra de Deus, nunca de acordo com o mundo. Adão e Eva, por exemplo, eles perderam sua comunhão com Deus por causa do pecado. Mas graças a Deus, aleluia Jesus, através de Jesus Cristo, podemos novamente gozar da comunhão com o nosso Criador. O que foi perdido no jardim do Éden pode ser conseguido mais uma vez em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que bênção, meu irmão, que alegria e que privilégio caminhar diariamente com Deus. Agora, esperando aquele dia quando poderemos viver eternamente em sua presença no céu. Andar com Deus agora para que em breve possamos estar eternamente no céu ao lado do Senhor. Oremos. Obrigado, meu Pai querido, por mais um dia, por mais uma oportunidade que tivemos de estar aqui pregando a Tua palavra. Que o Senhor venha nos abençoar, nos ajudar, nos iluminar e suprir as nossas necessidades cotidianamente. Te peço, te agradeço por mim e por todos que nos ouvem, em o nome de Jesus, desde agora e para sempre. Você que ora, diga amém, e que Deus, na sua infinita misericórdia, venha abençoar a você e a sua família.